E ainda falando sobre imposto de renda, vamos entender melhor agora como funciona a antecipação da restituição e quando isso vale a pena. Sobre isso eu converso então com o economista, nosso entrevistado de hoje, Daniel Poit. Uma boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Thaís. Obrigado você pelo convite. Daniel, vamos lá então. A gente está falando muito sobre imposto de renda, ensinamos nessa semana aqui no Mundial News as pessoas a como fazer essa declaração para as pessoas que têm ali uma facilidade ou né, um imposto mais simples. Mas tem a questão da restituição, que nós explicamos, que é aquele valor que a gente tem a ser restituído, normalmente despesas escolares, médicas, né, dentro do imposto de renda. E esse valor vai voltar para o contribuinte a partir de maio, aí no primeiro lote, né? Isso. E eu queria que você explicasse um pouquinho como que funciona essa antecipação, que se fala muito, foi noticiado que essa semana os bancos liberaram, né? Como que funciona isso para os nossos telespectadores? Bem, é muito oportuno falar disso porque, como você colocou, a partir de maio a Receita começa a devolver a chamada restituição. O que é a restituição? É uma parte que você pagou do imposto, principalmente os assalariados, que tem um imposto descontado na folha, a mais do que você deveria ter pago, porque você é cobrado sobre uma alíquota em cima da sua renda bruta. Depois você faz as deduções e mostra para a Receita que você não deveria ter pago tanto imposto, né? Aí a Receita devolve uma parte desse valor, do valor que foi recolhido. E esse valor, então, ele começa a ser devolvido a partir de maio, mas são normalmente 5 lotes, um a cada mês. Então, o primeiro lote, nós já temos aí um intervalo de tempo de cerca de, para quem estiver entregando a declaração hoje, por exemplo, são cerca de 60 dias de diferença, né? E os bancos começaram, então, aquela operação de oferecer para os seus clientes um empréstimo e tomam como garantia a restituição do imposto de renda. Então, é um empréstimo que nós chamamos de risco zero. É o tipo da operação que dá muito lucro para o banco, porque não há inadimplência. Que quando o cheque da restituição chegar, ele já fica automaticamente vinculado ao banco. Esse era um dos questionamentos até que eu queria fazer, né, para entender. Esse valor, quando eu dou ali, ele já tem o número, como que funciona? Esse acesso à minha declaração e já fica retido com o banco? Ao assinar o contrato, você já está autorizando o banco a receber em seu nome a restituição, né? Então, quando vier o valor, o banco já pode automaticamente receber automaticamente a tua restituição, porque ela era a garantia do empréstimo. Agora, quais são os cuidados, que foi a tua pergunta inicial, né? Quais são os cuidados que o contribuinte deve ter? É muito comum, no Brasil principalmente, nós, assim, como culturalmente, nós somos muito ansiosos, né? Principalmente quando tem um dinheirinho para receber. Agora, aquela pressa. Todo mundo quer receber, mas nesse caso não é um prêmio de loteria, não é que como bônus, o nome diz, é um empréstimo, né? Exatamente, não é um bônus, exatamente. Então, o que você tem como oferta? Você, na verdade, tem uma parte da renda do teu trabalho no ano anterior, que é o imposto, na verdade, ele sai do teu salário. Então, sim, ele é fruto do suor de cada um, né? Que você já pagou, né? Isso, que você já pagou, antecipou para o governo. O governo está te devolvendo com uma correção mínima, né? Uma correção realmente irrisória, né, que não está fazendo frente à inflação real que nós estamos enfrentando, né, não se compara. E o banco está oferecendo para você antecipar essa restituição para te cobrar em uma taxa que está em torno de 3% de juros ao mês. Então, se a tua restituição vier, por exemplo, no segundo lote, que seria em junho, você já vai estar pagando praticamente 10% sobre o valor que você tem a ser restituído. O que é um juro muito alto. Se você tiver, por exemplo, uma restituição de R$1.000, R$100 você já vai perder de cara, vai receber do banco 900 e vai entregar 1.000 para ele. Então, é muito importante que se avalie o que vai ser feito com esse dinheiro. Se é para pagar uma dívida que está te pressionando, que está te mantendo o nome sujo, ou cujo juro seja muito elevado, desde que você receba o dinheiro e faça exatamente isso, até vale a pena. Se você tem algum investimento que tem uma perspectiva de rendimento muito superior a essa taxa de 10% em 3 meses, também vale a pena. Fora dessas questões, se for para consumo, se for só porque você quer comprar um outro carro, coisa assim, eu sugeriria que vale a pena esperar. Até porque não é um prazo tão longo, cada um sabe da sua realidade, claro, né? Como
professor pontuou, existe aí outras dívidas, por exemplo, uma dívida de cartão de crédito, que o juro pode ser muito maior. Sim, e valeria a pena. Valeria a pena, porque você, inclusive, não vai tirar daquele teu orçamento corrente, né? Você não precisa sacrificar parte do seu orçamento corrente, que o de todo mundo já está apertado com essa inflação maluca que nós estamos vivendo, né? Sobe imposto, sobe energia, sobe arroz, feijão, combustível, né? Tudo. Então, isso, numa situação dessas, né? Tem um aluguel atrasado, o encargo é muito alto, um condomínio atrasado, né? Eu tenho visto muita gente reclamar da dificuldade de atrasar condomínios, porque o condomínio ele tem autonomia para imputar multas, né, por atraso. Então é importante que as pessoas não atrasem, mas às vezes a circunstância levou alguém a atrasar. Se tiver uma restituição a receber e puder fazer isso, antecipar com o banco e quitar uma dívida dessas, vale a pena, porque as multas geralmente são muito mais elevadas do que os juros. Então, vale a pena analisar o juro, isso é sempre muito importante, apesar da pessoa ser leiga, o juro ali é só ela fazer uma continha básica ou pedir o auxílio de alguém, quem não conseguir, né, para analisar essa questão, se o que eu vou utilizar esse dinheiro vai ser o juro menor, não ser imediatista, né? Exatamente. E, professor, uma outra dúvida que eu tenho. Esse dinheiro, ele vai ficar com o banco, como a gente comentou. Agora, existe um valor mínimo dessa restituição? Porque eu, quando entrego minha declaração, a Receita Federal ela já calcula ali o quanto eu tenho a restituir. Exato. O banco me permite restituir esse valor integral normalmente ou tem um teto para isso? Olha, eu pessoalmente nunca usei essa operação com o banco. Eu conheço pessoas que têm valores de restituição elevados, que já tiveram oferta de antecipar parte da restituição. Então, eu suponho, não estou aqui afirmando porque não vivi essa experiência, né? Mas eu sou economista, consigo controlar minhas planilhas. Na verdade, eu prefiro o sacrifício de não... Mas, enfim, é muito provável que seja possível fatiar a restituição para valores maiores, né? Vamos supor alguém que tenha R$20.000 a ser restituído, consiga antecipar 10, se for o caso, e deixar o restante para receber na data devida. Mas, em geral, o banco vai procurar convencer a pessoa a fazer uma restituição total. E para valores maiores, eles costumam fazer uns juros um pouco menor também, são um pouco mais... eu diria assim, menos agressivos na taxa de juros. Porque um dos anúncios até que eu vi recente, né, nessas propagandas e quando surgiu essa semana esse assunto, até para nome sujo eles estavam liberando porque é um dinheiro garantido que eles têm, né? Exatamente, o que eu falei no início, é risco zero, eles não tem como não, quem contrai esse tipo de empréstimo não tem como não pagar. Agora, bancos todos acredito que fazem, né, essa antecipação. E uma dúvida que eu tenho, se eu cair na malha fina, né? Eu sei que existem casos ali das pessoas que caem na malha fina, a restituição não cai e tal. Daí sim temeria essa questão do banco, né? Aí é um pouquinho mais agressivo, porque você terá provavelmente o contrato do banco, ele coloca um prazo considerando condições normais. E certamente tem alguma penalidade por malha fina, que vai considerar um atraso ou um juros maior, porque o tempo... Porque aí o fator tempo, que é uma das dimensões importantes na área de finanças, ele passa a ser impreciso, porque a malha fina vai depender de um processo de análise que pode ser rápido ou pode demorar alguns meses. Então, nesse caso, o banco certamente no contrato coloca uma cláusula de agravamento ali, ou aumenta os juros ou dá uma penalidade, enfim, algum tipo de prejuízo adicional vem junto com isso, com certeza. Daí é complicado, né? Porque daí um juro que já não é pequeno vai se estender amigável, ainda né? Inclusive, mais. ontem o Copom elevou novamente a taxa Selic, e isso impacta nas operações bancárias diretamente. E outra coisa, eu pedi antecipação, tive que retificar minha declaração e esse valor recebido aí dessa restituição passou a ser menor que o previsto inicialmente. Eu vi alguns casos assim de pessoas falando que já aconteceram situações dessas. Recálculos, né? E agora, o que fazer, né? Entra nessa mesma questão, que daí seria uma opção de rever com o banco essas taxas, né? Isso, e se tiver feito a operação com o banco com base num valor e o cálculo for e a Receita recalcular e fizer uma restituição menor, ou muitas vezes o contribuinte tem pendências de anos anteriores, a Receita já abate direto. E só informa, olha, você tinha o direito a receber restituição de X, mas tem uma dívida tua de Y aqui do ano X ou ano tal, ou uma multa por atraso de entrega em algum outro período, ele vai abater direto, né? E aí vem um valor menor. Vindo esse valor menor, o banco vai cobrar aquela diferença e os juros e multas são bem mais elevados do que os juros originais do contrato. Essa taxa, o senhor comentou de 3%, daí tem a opção de que vira o 10%, né, ali dependendo do tempo. Ela varia de quanto hoje, em média? Assim? Então, eu soube que há bancos que têm operado até abaixo de 2% ao mês.
mas os bancos chamados grandes estão operando na faixa de 3% para valores aí entre R$ 1.000 e R$ 5.000, na faixa de 3% ao mês. Em 3 meses nós estamos falando de 10%, em 5 meses nós estamos falando de mais de 15%. Só para as pessoas se orientarem um pouco. Significa assim, se você tiver, por exemplo, 5.000, em 3 meses você perde R$ 500. E em 5 meses você perde R$ 750. Se tiver 5.000 de restituição, o que não é um valor tão raro, né? Muitas pessoas aí com faixa de salário abaixo de R$ 8.000 têm acumulado no recolhimento para o imposto de renda valores próximos a 10, 12 mil no ano, né? E na hora da restituição, vira uma restituição de 5 mil, porque não é tão raro. Pôr na ponta do lápis aí, 2 escolas hoje, 2 planos de saúde, né? É um cálculo grande hoje na conta do brasileiro. E tem algumas coisas sobre a política tributária, essa direcionada à pessoa física, principalmente o assalariado, que merecem ser criticadas, né? Uma delas é a revisão da tabela de isenção, que continua há anos, né? Estamos indo para quase 20 anos que não há uma revisão coerente com a inflação, mesmo que fosse com a inflação oficial informada pelo governo ano a ano. Esse é um problema. E outro são os limites de deduções, que também são completamente fora da realidade, né? Você tem limite de isenção, por exemplo, por filho, que você não consegue manter o filho num mês e aquele valor vale para o ano todo. Então, essas distorções precisam ser corrigidas. O governo vive sempre preocupado em aumentar a arrecadação, mas não resolve questões simples como essa. E lembrando que para o brasileiro, para a média de renda do brasileiro, se essas correções fossem feitas, esses valores não vão ficar entesourados ou escondidos, eles vão acabar indo para o consumo, vão animar, vão fomentar a economia, vai ajudar com que as empresas desenvolvam, gerar mais emprego, quer dizer, e por decorrência, inclusive, mais impostos. Né? É uma revisão que se estende há décadas que deveria ser feita, né? Exatamente. Professor, agradeço a participação. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Desejo uma boa noite para o senhor e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Uma boa noite a todos. Obrigado pelo convite, Thaís. Parabéns pelo programa. Tá certo. E o Mundial News hoje fica por aqui. Para você, uma ótima noite. Eu te espero amanhã. Até lá.